não pôde participar dessa reunião conosco, porque ela está representando o Estado no Concefaz, ela está lá em Bonito, nós estamos tendo um encontro do Concefaz nesses 3 dias dessa semana, e ela não pôde fazer a abertura aqui desse evento, né? Então, ela pediu desculpas, mas ela entende a importância do evento, em razão do nosso cenário fiscal desse exercício. Esse evento é um evento de extrema importância, né? Na reunião anterior, a gente falou muito das questões relativas a teto de gastos. Essas questões e essas preocupações persistem, né? Então, a gente, como vocês bem sabem, o Estado está submetido a 2 tetos de gastos, um da 159 e um da 156. O teto da 159, a gente, com muito esforço, entende que conseguimos, né, com o apoio de vocês aí, fazendo as anulações, que a gente consegue ficar dentro dos limites estabelecidos, né? Agora, o teto da 156, a gente ainda tem dúvidas a esse respeito. Afinal de contas, o Estado se deparou com uma série de medidas da União que impactaram aqui as finanças estaduais e meio que inviabilizaram, né, o cumprimento desses tetos. Dentre essas medidas, a gente pode citar a própria LC 194, no momento em que ela tira receitas do Estado, né, em 2022, só no segundo semestre a gente perdeu 2,4 bi, nesse ano a nossa estimativa é 4,7 bi. No momento em que essas receitas são retiradas do Estado, diminui-se a dedução referente à variação positiva, né, das bases de cálculo de vinculação, e a gente perde espaço no teto. Além disso, existem obrigações de gasto, né, que a União impôs ao Estado, os pisos, né, os pisos do magistério, tem ali também a elevação do salário dos ministros, que servem como teto para toda a administração pública, e aí impõem aumentos em cascata. Então, uma série de ações exógenas, né, que vieram aí de fora, vieram de interferências da União, impactaram aqui as contas do Estado, reduziram o espaço que a gente tem para atuação discricionária, e mesmo para as despesas de manutenção dos órgãos, e aí a gente se encontra agora nesse momento em que é preciso o apoio de cada um de vocês, né? A gente já passou o período de anulação, alguns já fizeram as suas anulações, e a gente tem agora, vai ser falado aqui mais à frente, a gente tem um período até o dia 11 para que as liquidações sejam feitas, né? Vocês estão recebendo as notas agora em dezembro, e existe um período aí para essas liquidações. Então, sendo possível, havendo espaço, obviamente ninguém está pedindo que se deixem despesas sem prévio empenho, porque isso seria uma ilegalidade, né? A gente iria contra a 4320, mas aquelas despesas que vocês não vão executar efetivamente esse exercício, esse esforço de fazer anulação é extremamente importante. Embora a gente ainda tenha uma expectativa de rompimento do teto da 156, esse trabalho aí em cada órgão de fazer as suas anulações, né, pode nos levar pelo menos a ficar mais próximo do limite, né, quiçá a conseguir trazer as despesas abaixo do limite, mas se não trazer abaixo do limite, para ficar muito próximo do limite, para que a nossa argumentação junto ao Supremo, que seja, né, a gente tem uma ação lá tramitando no Supremo, que ela seja fortalecida, né. Então, é essencial, primeiramente, é essencial o cumprimento da LC 159, porque isso fortalece a nossa argumentação, né, e é muito importante que a gente reduza as despesas primárias correntes para que elas se aproximem ali do limite, né? Então, por isso é que eu digo que essa reunião aqui de encerramento de exercício é extremamente importante. A atuação de vocês agora nos próximos dias é extremamente importante, né? Nós já enfrentamos muita coisa juntos, né? Nós já passamos por uma grave restrição financeira em 19, 2020 vem pandemia, e agora a gente tem mais essa situação, né? Que a gente precisa do apoio de todos para que as despesas, para que o Estado consiga cumprir as suas regras fiscais, né? E caminhar sendo um Estado com uma situação fiscal sólida, né? Por isso que eu digo que a doutora Selene queria muito participar dessa reunião, só não veio realmente por causa desse compromisso que era inadiável, porque essa reunião é muito importante. Então, espero que todos vocês aproveitem bastante a reunião, tirem as dúvidas, os técnicos aqui da economia estão todos à disposição, né? Todas as dúvidas de vocês, elas vão ser sanadas, e nos próximos dias que vocês estejam bem próximos da gente aqui, conversando e vendo o que vocês podem fazer para a gente efetivamente manter aqui o Estado nesse caminho, né? Nesse caminho de solidez fiscal, de cumprimento das regras fiscais, né? Que nós temos traçado, que nós temos trilhado, né? Desde 2019. Então, um abraço a todos e ótima reunião para nós. O Ricardo, você tinha dito que agora a palavra é para o Juarez, não é isso? Isso. Boa tarde a todos. Obrigado, Ederson.
Já vou colocar a apresentação aqui. Juarez, fique à vontade para as suas considerações. Já vou compartilhar aqui os slides aqui. Obrigado, Ederson, obrigado, Ricardo. Boa tarde a todos. Mais uma vez, nós estamos aqui para passar algumas orientações para vocês de como agir agora nessa reta final aqui da execução orçamentária. A gente está chegando na reta final, a gente já teve anulações, a gente já teve reempenhos em algumas situações excepcionais, e agora a gente está a tratar de liquidação. Então, só para reafirmar para vocês que no dia 11, agora deste mês, é o último dia de liquidação das despesas que vocês já tenham condições de fazer essas liquidações para documentação adequada. A gente pede que for possível, que vocês façam gestão perante aí os gestores de contrato, para que, caso a documentação esteja completa, agilizem o envio para os financeiros aí para fazer essas liquidações, tendo em vista que o máximo de liquidação for feito aí vai nos ajudar aqui nos indicadores aqui do Estado. Então, essa previsão dessa data limite está no artigo 5º, né, do parágrafo 1º, do decreto 10.336/23. Tem umas exceções, não são todas as despesas que são limitadas a essa data. Ricardo, pode passar para a próxima, a gente vê as exceções. Então, são exceções a essa data as despesas de pessoal, despesas de cumprimento de vinculação da saúde e da educação, as despesas decorrentes de juros, precatórios, pagamento de sentenças, requisições de pequeno valor, encargos, amortizações das dívidas, despesas custeadas com recursos efetivamente recebidos de convênio, né, as fontes de convênio, as custeadas com recursos de operação de crédito, as emendas, né, é bom frisar que as emendas não estão limitadas nessa data. Porventura tem alguma coisa relativa a enfrentamento de calamidade pública ou emergência, inclusive as médicas sanitárias, as relativas ao suprimento de fundos de caráter secreto, as relativas à formação do patrimônio do servidor público, PASE, e as relacionadas à comunicação institucional do governo. Então, essas aqui o próprio decreto já traz como exceção a essa data limite aí de liquidação. Pode passar, já. Pode passar o slide, cara, por favor. Bom, mais uma coisa dessa data de hoje, que os órgãos devem encaminhar para a Superintendência de Orçamento e Despesa a relação atualizada dos servidores responsáveis pela execução orçamentária e financeira e contábil até o dia 20 de dezembro. Então, essa é a data limite, dia 20 de dezembro, para que a gente atualize os cadastros dos servidores que encaminham para a Superintendência de Orçamento e Despesa, Superintendência Contábil, para a gente atualizar os cadastros das pessoas que têm perfil para utilizar os sistemas. Pode passar. Então, dos empenhos ainda vigentes em cada pasta, alguns deles não podem passar com saldo para o próximo exercício, não podem ser inscritos em resta pagada. Esses empenhos são os que têm formalidade de adiantamento, apropriação de despesa e diárias. Tem também as modalidades de aplicação de suprimento de fundos e as naturezas de ajuda de custo de viagem internacional e ajuda de custo para participação em eventos científicos e acadêmicos. Então, esses empenhos, eu sei que teve viagem internacional aí, de várias pastas, né? Então, não pode ter saldo de empenho na inscrição em resta pagada. Esses empenhos que porventura ainda tenham saldo deverão ser anulados até o dia 21 de 12, né, para que a gente possa fazer as inscrições de resta pagada em processados, e que esses empenhos não podem constar nessa relação. Então, da nossa parte, a parte orçamentária seria isso, a gente pede a atenção para vocês, para que façam as liquidações, e
trabalhem junto aos gestores de contrato para que não fique nota fiscal na gaveta, que não fique despesas que são passíveis de liquidação, que fiquem para o ano que vem para poder... Isso aí, a inscrição em resta a pagar no processado não é saudável para as contas do governo, então a gente prefere que elas passem liquidadas. É isso, Ricardo. A parte do orçamento é isso. Depois que terminar a apresentação, a gente vai para as perguntas aí. Obrigado, Juarez. Já na sequência, já passamos aqui a palavra para o Marco Antônio, superintendente financeiro, para tratar dos procedimentos de encerramento financeiro do exercício. Marco Antônio. Boa tarde a todos, Marco Antônio, superintendente financeiro da economia. Aqui a gente vai tratar sobre alguns procedimentos que nós vamos executar agora para o encerramento do exercício, tá? O último dia que a gente vai considerar para solicitações de CMDF é no dia 22 de dezembro, isso porque muitas das vezes a gente recebe muitas solicitações, a gente libera solicitações e muitas vezes os órgãos não têm nem condições de pagar. Alguns casos em específico, né, de emergências, a gente sempre atende no caráter de urgência, né? Então, a gente vai receber e despachar CMDFs até o dia 22, mas isso não impede que nas remessas do dia 26 e do dia 27 também hajam nossos pagamentos, tá? A gente considerou aqui que a última remessa bancária com o apelista vai ser no dia 26, mas eu tô, assim, a gente ainda está definindo alguns pontos em relação a isso, mas a gente acredita que a última remessa do ano, aí juntando o tópico 2 e o 3 ali, que a última remessa do ano vai ser dia 27/12 às 14 horas. Tendo em vista que no dia 28 tem expediente normal, tem expediente bancário, tem retorno, tudo normal. Então, não é necessário que a opelista seja enviada só até o dia 26. A gente pode mandar a opelista no dia 27, na remessa do dia 27, para que no dia 28 isso seja autenticado no banco. Lembrando que dia 29 de dezembro não há expediente bancário, apenas procedimentos internos da Caixa. Então, por isso que a gente está tratando a última remessa do ano no dia 27, às 14 horas. Todas as APFs que foram devolver para a conta 10 mil vão ser processadas aqui pelo Tesouro até o dia 27 de dezembro, tá? Das CMDFs que são de IRRT. E outro ponto para levar em consideração é que as CMDFs que forem atendidas, a gente já segue a normativa, né, a 1454, que é a normativa do Tesouro, que fala que nós temos que despachar as CMDFs, nós temos que atender as CMDFs dos órgãos em até 3 dias. A gente já segue o rito de que CMDFs com saldo a pagar, elas são anuladas em até 30 dias. Tá? Até se você não paga a sua CMDF em 30 dias, ela é anulada automaticamente aqui pela equipe do Tesouro, pela Gerência de Execução de Pagamentos e Disponibilidade Financeira. Tá? Então, esses são os principais procedimentos agora de datas em relação às solicitações de CMDF e em relação à última remessa do ano. Lembrando, dia 27/12, às 14 horas, vai ser a última remessa. Depois disso, todas as funções financeiras do CIOF serão bloqueadas. Tá? No dia 22 de dezembro, que é a sexta-feira, antes do Natal, a remessa será enviada às 9 horas da manhã. Após esse horário, todos os documentos só vão na remessa do dia 26. Tá? A gente sempre segue esse rito, muito também por pedido da Caixa, né? O expediente deles é reduzido. Então, a remessa antes, no pré-natal, ela vai às 9. Então, se você tiver algum pagamento para mandar alguma urgência, aí eu vou até tratar a exceção à regra, tá? No dia 22 de dezembro, a SEAD informou para nós que eles vão disponibilizar o FGTS para ser pago no dia 22. Então, tentem mandar a OP no dia 21 de dezembro, na remessa do dia 21, para ela vir quitada no dia 22 e o documento será autenticado no dia 22. Tá bom? Como eu acabei de falar, após a última remessa do ano, dia 27/12, às 14 horas, o CIOF vai ficar desativado. Todas as funções financeiras do CIOF vão ser desativadas. E ele vai ficar inoperante na primeira semana do ano. Então, o CIOF vai ficar desativado do dia 27 de dezembro até o dia 5 de janeiro. Tá? Como eu disse anteriormente, a gente colocou aqui, mas esse não está definido ainda 100%, as ordens de pagamento com apelista ou sem conta crédito,
a gente pede encarecidamente para encaminhar um dia antes, né? Não deixar para mandar na última remessa do ano. Caso de algum problema, a OP seja rejeitada, tenha que fazer qualquer tipo de alteração, tentem mandar esse tipo de OP até na remessa do dia 26 às 14 horas. Que aí você tem o prazo para o retorno do dia 27. Você pode mandar o seu documento para o banco autenticar no dia 27 e não deixar para mandar no dia 28, o último expediente bancário. Reiterando mais uma vez, o último dia para mandar documentos com OP lista é o dia 28, dia 29 não tem expediente bancário. Tá bom? Pode passar, Ricardo, por favor. As OPs, lista de credores, ou que sem conta crédito, que ainda não foram autenticadas, ou seja, elas ainda não foram cumpridas pela instituição financeira, né? Principalmente algum boleto, fatura, enfim, coisas que vocês mandam sem conta crédito, elas serão estornadas no retorno do dia 27. Tá? Então, vocês podem usar esse menu aqui, ó, a gente vai disponibilizar essa apresentação para os financeiros, provavelmente vocês já têm isso como uma rotina, mas são OPs que são debitadas e elas ainda não foram cumpridas. São aquelas OPs lista, né, com lista de credores. Então, esse tipo de OP, caso você não mande para o banco autenticar a instituição financeira, a gente vai mandar a listagem para ela no dia 27, para ela vir no retorno rejeitada, né, estornada, desculpa. Tá? Então, vocês consultem esse tipo de OP nesse menu, e aí, se você tiver o documento para pagar, você encaminha ao banco. Se você não tiver o documento para pagar, você já faz a respectiva guia de recolhimento. Tá bom? Esse aqui o Juarez acabou de mencionar, mas eu também vou corroborar, sobre os empenhos de adiantamentos, apropriação tesouro, diárias, eles não podem passar, suprimentos de fundos, né, ajuda de custo, eles não podem passar com saldo a pagar. Ou seja, todos esses empenhos devem ser anulados até o dia 22 de dezembro de 2023, caso vocês não efetuem algum pagamento excepcional em alguma dessas naturezas ou formalidades. Pode passar aí, Ricardo, por favor. As guias de recolhimento, né, que tiver com DARE emitido, vocês também vão ter que fazer o mesmo procedimento. Eles devem ter estornado, elas devem ser estornadas, ou o DARE deve ser emitido até dia 28 de dezembro. De maneira alguma, não existe a possibilidade do DARE ser autenticado em 2024. Então, caso tenha DARE emitido, e isso afeta diretamente a contabilidade, aí o Ricardo pode até fazer um complemento a isso, de maneira alguma pode ser autenticado em 2024. Então, ou autentica o DARE em 2023, ou vocês vão lá e fazem o procedimento do estorno da guia de recolhimento. Tá bom? Ainda assim, esse também é importante, que o órgão ele não pode emitir DARE, que eu acabei de falar, do tipo de devolução para conta única, tá? Então, só corroborando. Caso exista guia de recolhimento com vencimento do DARE posterior ao do dia 23, tem que enviar, e aí já é um procedimento padrão, todos já sabem, tem que enviar o ofício para a Superintendência Contábil solicitando alteração da guia para manual. E aí vocês fazem o estorno da guia de recolhimento com a data do exercício de 2023. Pode passar, Ricardo. Da mesma maneira, com as OPs, guias, OPs, anulações, enfim, tudo que tiver com a situação manual. Se você tem alguma OP que você vai mandar manual, se você tem alguma guia de recolhimento, alguma OP extra, seja de resgate, enfim, quaisquer documentos financeiros que estiverem com a situação manual, eles não podem ser autenticados em 24. Então, dentro daquele mesmo relatóriozinho de contas a pagar no CIOF, contas pagas, né? Você vai tirar todos os seus documentos na situação manual e vai avaliar caso a caso se você vai mandar autenticar ou se você vai anular este documento. Tá? Eu já mencionei anteriormente as solicitações de CMDF, de maneira que a gente já trata hoje, né, da maneira padrão que nós já tratamos hoje, dia 22 de dezembro de 2023. Tá? No caso, tanto a CMDF, aqui é um procedimento do Tesouro, tá? Nós vamos anular todas as CMDFs RDO e quanto às OPFs, nos casos das CMDFs que são pedidas em RRT no dia 15. Tá? Todos eles vão ter seus saldos anulados no dia 15. E aqui mais um procedimento do Tesouro, OPFs ou APFs na situação manual em 23, elas não serão enviadas para cumprir em 2024, tá? Então, as OPFs de 2023, elas vão
e aí é um procedimento da gerência do Murilo, né, gerência de execução de pagamentos e disponibilidade financeira. Eles vão, é um procedimento deles, que eles vão ou anular as OPFs, né, ou contabilizar as APFs até o dia 28, para fechar o exercício. É por isso que a gente está deixando essa gordurinha mesmo. Dia 28 e dia 29, a gente vai regularizar todos esses procedimentos. Então, vocês mesmos que tiver OP na situação manual, você vai ter todo o dia 28 de dezembro para consultar seus relatórios, verificar seus documentos financeiros e proceder os ajustes, para a gente não ter que chegar em janeiro de 2024 e ficar toda hora mandando ofício para contabilidade para fazer ajuste contábil, né? Então, o dia 28 ele vai ser expressamente para regularizar a situação financeira dos órgãos, tá bom? Pode passar, Ricardo. Aqui ficou, até gerou um pouco de dúvida, mas eu vou tratar mais do final do exercício, tá? Daquelas unidades que recebem repasse do Tesouro, eles vão devolver eles vão reverter, né, os saldos de recursos que eles não utilizaram e que não estão comprometidos com restos a pagar. Ou seja, nós, mais uma vez, aqui a Subsecretaria do Tesouro, juntamente com a Superintendência Financeira, nós vamos deixar as disponibilidades financeiras para cobertura de restos a pagar nos órgãos, tá? Então, e aí eu vou até pular lá para o último ponto aqui, que é a Instrução Normativa 1541, que nós editamos ela em 2023, mas ela também vai servir para a virada desse exercício, tá? Depois a gente pode até compartilhar aqui no chat a normativa. Então, ela dispõe sobre os critérios, né, sobre todo o regramento que devem ser adotados pelos órgãos setoriais para a execução dos seus restos a pagar. Então, tem algumas regrinhas que a gente sempre pede. Provavelmente nós vamos deixar lá a disponibilidade para vocês apuram restos a pagar, fazem a transferência no montante exato da sua obrigação, né, do seu compromisso, para a DDR de código 9996. É aquela DDR específica para tratar de restos a pagar. Então, se você tem R$1.000 de restos a pagar, você vai deixar R$1.000 na DDR 9996, que ela vai servir para cumprir a sua obrigação. Tá? Em caso de cancelamento de restos a pagar, ou que essa DDR, provavelmente esse segundo caso não vai acontecer mais, que ela recebe rendimento, esse rendimento também deverá ser revertido ao Tesouro, tendo em vista que a sua obrigação, após a virada do exercício, ela não vai mudar. Se você tem um resto a pagar de R$1.000, esse resto a pagar não muda para cima, ele só muda para baixo. Então, se você cancelou resto a pagar, esse valor de cancelamento de resto a pagar, você reverte ao Tesouro. Se você recebeu rendimentos dessa DDR por algum motivo, esse rendimento também é revertido ao Tesouro. Tá? O superávit financeiro anual de cada uma das unidades que integram um sistema de conta única, ele vai ser revertido ao Tesouro. Tá? E também, agora, como eu já disse, eu só vou corroborar mais uma vez, o CIOF ele ficará inoperante na primeira semana do ano. Tá? Não vão... até não sei quando vai ser aprovado e sancionado pelo... Não sei nem até como está isso, inclusive, mas na primeira semana do ano, deixa eu pegar aqui exatamente, do dia 1, né, que é feriado, do dia 1º até o dia 5, o CIOF vai estar fechado para quaisquer procedimentos, retornando à sua operacionalização no dia 8 de janeiro. Tá? Então, só que nessa primeira semana do ano, a gente já sabe que tem o fechamento da receita, tem o fechamento da contabilidade. Então, durante esse período, vai ser permitida a emissão e ou anulação de documentos que visam esses ajustes contábeis para o exercício, para o encerramento de 2023 e para o início da vigência do exercício de 2024. Então, só para reafirmar, a gente bota a normativa aqui, eu não sei se o Ricardo já mandou no chat aqui, se atentem aos procedimentos de execução desses restos a pagar, aí eu já estou falando, mais em janeiro, tá? Para que a gente não possa, porque muitas das vezes é solicitado uma CMDF de restos a pagar e a DDR informada é a 9995, então fica gerando esse retrabalho, porque o Murilo tem que entrar em contato com a unidade tem que alterar a CMDF, então já é um procedimento corriqueiro de vocês. Então, só pedindo um pouquinho mais de atenção, porque em 2023 isso aconteceu algumas vezes. Então, gera menos retrabalho para vocês, gera menos retrabalho para nós, tá bom? Eu acredito que da parte dos procedimentos de execução financeira, eu acho que a gente encerra por aqui. Obrigado, Marco Antônio.
tanto essa apresentação quanto a IN 1541 já está no chat. Nós vamos encaminhar também nos grupos, mas aqui no slide aqui vocês vão ver que a IN está em hiperlink. Se vocês clicarem também, como várias outras partes da apresentação, vocês vão conseguir acessar o conteúdo. Eu quero apenas fazer um reforço nesse aviso da suspensão do CIOF. Estarão suspensas as funcionalidades orçamentárias e financeiras de execução, ou seja, empenho, liquidação e pagamento. Todos os procedimentos que são feitos no CIOF para fazer o ajuste do exercício 2023, ou seja, dezembro, estarão disponíveis. Então, todos os procedimentos de emissão de guia de receita, OPs extras de aplicação e resgate, as guias de recolhimento necessárias para ajuste da execução, eventuais, né, Marco Antônio, estornos, alguma coisa nesse sentido, estarão habilitados para o serviço de contabilidade, apoiado pelo financeiro, de fazer os devidos ajustes. O que estará na verdade, né, como o Marco Antônio bem colocou, nós não vamos ter ainda na primeira semana, provavelmente, orçamento carregado, então, obviamente, empenho já não seria possível. Mas o pagamento de restos a pagar, ele somente será feito a partir do dia 8, salvo se tiver algum outro aviso na primeira semana. E aí, aproveitando esse ensejo e esses pontos, eu aqui não pretendo passar por cada procedimento, porque já foi fruto das reuniões anteriores, mas a gente reforça a importância do cumprimento da Instrução Técnica número 01/2023, que trata de todos os procedimentos de encerramento e abertura do exercício. Ela está disponível no site, no portal de informações da Contabilidade do Estado, e também aqui nessa instrução, nessa apresentação, nós trazemos todos os prazos. E aí eu gostaria de fazer alguns pequenos destaques para vocês. Lembrando que o mês de janeiro é um dos meses que nós temos aí um maior nível de atenção e de execução do fechamento contábil, visto o encerramento do exercício. Até o dia 30 de janeiro, nós temos que publicar os relatórios fiscais do sexto bimestre de 2023 e do terceiro quadrimestre de 2023, tanto o relatório resumido da execução orçamentária como o relatório de gestão fiscal. Então, é fundamental que os prazos sejam cumpridos integralmente, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. Então, nós sabemos aí que as operações, inclusive esses prazos acordados aqui com a Superintendência Financeira, é para viabilizar esse procedimento de encerramento e evitarmos o que já aconteceu em anos anteriores, de termos estornos sendo realizados no dia 2 de janeiro de 2024. Todos sabem as dificuldades operacionais que geram para fazer essa regularização. Então, a fim de evitar, a gente pede também a atenção, é fundamental aqui, atenção quanto aos prazos de finalização da execução financeira do exercício 2023. E aqui a gente vai ter o rol de todos os prazos, a maioria deles vencendo no 5º dia útil. Então, a gente pede bastante atenção, procedimentos patrimoniais, a questão de fundos que já foi discutido, uma série de procedimentos que a contabilidade já está devidamente acostumada. E eu vi que aqui no chat já teve algumas dúvidas quanto à inscrição de restos a pagar. A inscrição de restos a pagar é um procedimento contábil que nós fazemos após o fechamento do mês de dezembro. Porém, todo e qualquer ajuste, ele deve ser feito na execução orçamentária dentro do exercício de 2023. O Juarez já colocou anteriormente a questão dos restos a pagar. Nós temos dois tipos. Aqueles empenhos liquidados são os restos a pagar processados. Esses, obviamente, por estarem liquidados, não sofrerão nenhum tipo de anulação. Agora, os restos a pagar não processados, que são fruto dos empenhos não liquidados,
somente serão inscritos aqueles que estiverem devidamente justificados. E aí nós reforçamos os decretos que já foram apresentados anteriormente, toda a questão dos procedimentos, que fique como resto a pagar não processado, ou seja, empenhos que venham a ser liquidados em janeiro, somente aquilo que você terá conhecimento em janeiro da sua liquidação. Não, aqui não entram obras que vão ser executadas durante o exercício de 2024, contratos para 2024, esses deverão ser consignados ao exercício e ao orçamento de 2024. Então, a gente pede bastante atenção, esses já são, né, Juarez, procedimentos que já foram discutidos, essa anulação, mas, obviamente, nós vamos ter que fazer uma análise, até pelo volume de restos a pagar que o Estado vem deixando, e muitas vezes descumprindo a própria Lei Complementar 133, que ela dá um prazo de liquidação desses restos a pagar, no máximo, até março do ano seguinte. Mas a gente reforça a questão desses restos a pagar. Então, as perguntas foram colocadas. Aqui, por exemplo, eu tenho concessionária que vai chegar a fatura na primeira semana de janeiro. Ok, esse é um típico resto a pagar não processado. Outros casos que não sejam esse de faturas que chegaram, que vocês já encaminharam, e creio, se até o Juarez quiser reforçar, já foram analisados, já foram orientados a vocês, nós solicitamos mais uma vez essa atenção, tá? Não se deve deixar empenhado aquilo que não será executado. Isso para que a gente tenha uma gestão e um fechamento do orçamento corretamente, ok? Reforço também um outro aviso em relação ao encaminhamento de notas explicativas que irão compor o balanço geral do Estado. A gente pede que elas sejam enviadas aqueles pontos específicos até o final de janeiro, porque nós temos todo um processo de elaboração, de consolidação, vários procedimentos vão estar disponíveis. Logo, quando o CIOF for aberto para execução, isso como já o Marco Antônio já colocou, previsto para o dia 8 de janeiro, todos os saldos financeiros de 2023 já estarão disponíveis nas DDRs de cada órgão. Então, não vai ter nenhum tipo de problema quanto a isso. E aí, nós, obviamente, tem uma série de procedimentos, não só orçamentários e financeiros, que findam no quinto dia útil, mas também aqueles que são também necessários para os fechamentos patrimoniais. Um outro questionamento que tem chegado muito aqui, a gerência de acompanhamento e execução orçamentária, em relação às notas de lançamento que precisam de regularização. Nós reafirmamos a necessidade dessa regularização, e aquelas que, porventura, não forem possíveis, obrigatoriamente devem ser justificadas em notas explicativas, tanto para as contas do governador, que é a consolidação das contas, quanto para as contas de gestores, né? Vários ordenadores de despesa tiveram aí pontos de ressalva em suas contas por falta dessas notas explicativas. Aqui, especialmente aí para a parceria muito profícua que nós temos com os poderes e órgãos autônomos, nós temos o procedimento de emissão do relatório de gestão fiscal e a consolidação. Então, aqui tem os prazos que já estão sendo discutidos e acordados. Então, em linhas gerais, para finalizar, e nós vamos permitir a abertura do áudio aqui de todos, a gente pede que aqueles que quiserem fazer perguntas, utilizem aí, levante a mãozinha, e aqueles que não foram fazer, mantenham seus áudios fechados para a gente conseguir ouvir bem. Mas eu destaco, e quero até reforçar, nós tivemos a oportunidade de visitar todos os órgãos do Poder Executivo, poderes e órgãos autônomos, compartilhando os resultados que o Estado de Goiás obteve pela qualidade da sua informação contábil e fiscal, que não é uma mera informação contábil e fiscal, mas é fruto de todo o trabalho que todos os órgãos fazem, da área patrimonial, orçamento, planejamento, finanças. Então, é fundamental para que o Estado mantenha esse padrão de qualidade, o comprometimento de todos vocês, né?
Eu espero de toda sorte que eu tenha que visitá-los novamente no próximo ano, né, e a gente possa tirar aí fotos comemorando os excelentes resultados que o Estado de Goiás tem obtido. Então, depende de todos. A partir desse momento, os áudios vão ser permitidos serem abertos e a gente pede para que aqueles que desejarem fazer uma pergunta possam levantar a mão e a gente vai passando para todos vocês. Alguém gostaria de alguma pergunta, algum questionamento? Juarez, Marco Antônio, alguma complementação? Da minha parte aqui, Ricardo, é só a gente ter uma parceria muito boa também com todos. Todo mundo tem o nosso contato aqui, meu, do Murilo, do Rony, do Flávio. Enfim, toda a equipe do Tesouro está à disposição. Geralmente, a gente sempre corrobora do fato de, olha, se você tiver alguma dúvida no procedimento, consulte a gente antes, né? Pergunte antes, olha, eu não estou muito seguro de fazer esse procedimento, eu não estou muito seguro de fazer a transferência de uma DDR para outra. Enfim, qualquer procedimento da execução financeira, consulta a gente antes que a gente pode ajudar. Agora, às vezes, depois do feito, a gente não consegue, né? Enfim, só colocando a equipe do Tesouro, os gerentes, eu também como superintendente à disposição para eventuais dúvidas que houver. Ô, Ricardo, eu quero só alertar os colegas. Tem uma situação interessante. Quando chegar a data limite de liquidação, dia 11, os órgãos talvez tendem a pegar as notas fiscais que comecem a chegar depois do dia 11 e colocar nas gavetas e não olhar se o seu saldo de empenho vai sobrar daquela nota. Se você chegou imaginemos que chegue a nota fiscal no dia 15, e você tem um empenho para liquidar essa nota e ele está superior a esse valor. Então, a gente pede que você olhe essas notas, olhe o seu saldo de empenho e aquilo que estiver sobrando, você faça a anulação antes da virada do ano, para que a gente não prejudique o teto de gastos desnecessariamente. Então, mesmo que a nota fiscal chegue depois do dia 11, você pode fazer o ajuste no seu empenho para que não fique sobras de empenho, gorduras aí por outro lado. Estamos à disposição aí para tirar dúvidas, podem entrar em contato aqui após o encerramento da reunião, nós continuamos à disposição de vocês. Alguém gostaria de algum questionamento, alguma pergunta? Informamos também que, como eu já falei, reafirmo, né, estão todos, a apresentação e a instrução ela está disponível para vocês, né? E qualquer dúvida vocês podem entrar conosco. Tem um questionamento aqui no chat quanto ao resto a pagar não processado, como ficam os empenhos globais para aquisição de veículos, por exemplo, onde o ato da contratação foi necessário apresentar o empenho integral, cujos bens estão sendo confeccionados e ainda dentro do prazo de entrega. Não existe previsão orçamentária para reempenhar esses contratos no próximo exercício. Se anular esses contratos, ficarão sem empenho válido. Isso é uma justificativa para solicitar o resto a pagar não processado? Você gostaria de... Foi analisado essa questão, Juarez? Não, se tem a ordem de serviço emitida e o bem não foi entregue ainda, você tem que preservar o empenho para assim que for entregue o bem, você fazer a liquidação, né? Em caso de resto a pagar não processado mesmo. Né? Mas lembrando que para aquelas ordens de serviço já emitidas e que o produto está sendo confeccionado, está no prazo de entrega ainda do produto. Caso você não emitiu a ordem de serviço ainda, só vai fazer após a virada do ano, aí você não precisa deixar esse empenho como resta pagar no processado, você vai reempenhar no ano que vem. Mais alguém? Mário? Ricardo, boa tarde. Não sei se já me responderam, eu coloquei no chat. Eu sei que tem a exceção, eu queria saber sobre os convênios e a emenda parlamentares. A possibilidade de liquidar após o dia 11, Eles são as exceções do dia 11. e ele tem que conservar Tanto até. emenda quanto convênio. Isso, então, pedido de CMDF até o dia 22, normal para todos eles, né?
O segundo Marco Antônio na sua cabeça ali, sim. Ok. É isso. Desculpa, eu achei que eu estava com o áudio aberto. Desculpa, é isso mesmo. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu tenho, eu tenho uma outra pergunta, se Sim. possível. Eu tinha feito, no início de novembro, a pedido do próprio decreto, o encaminhamento dos restos a pagar para o ano que vem, né? Não processado. Só que agora eu vou fazer uma reanálise novamente e houve novos empenhos, principalmente das emendas, né? Mas eu quero tentar fazer tudo isso dentro desse exercício. Aí eu vou fazer novamente o ofício pedindo, justificando cada uma delas realmente se vai ficar ou não resta a pagar. É isso, né? Mesmo. Você vai rever aí a atual situação sua após o dia 11, porque do dia que você fez o outro documento, você já fez liquidações, então a realidade agora é outra. Isso. Ok, então. Obrigado. Carla? Boa tarde, gente. É, eu estou aqui com suspeita de Covid, mas participando da reunião. A minha dúvida é questão do reempenho, né? Falando aí em resto a pagar, nós não temos, foram anulados empenhos nossos referente a despesas que a gente havia discriminado, que ainda iam chegar as notas, e mesmo assim a economia anulou. Então, nós estamos aqui já com notas fiscais emitidas de empenho que não tem saldo para pagar essas notas. Ou seja, nós já estamos incorrendo em despesas sem prévio empenho. E já sem nenhuma resposta sobre se vai autorizar o reempenho. Sinceramente, eu, nesses anos todos meus de serviço público, eu nunca passei por uma situação dessa de encerramento de exercício, de ter, assim, apesar de todas as justificativas que nós fizemos, empenho por empenho, ainda foi anulado, né? Então, agora, sinceramente, eu gostaria de ter orientação de vocês, o que que eu faço com essas notas fiscais, que não tem saldo de empenho para liquidar. Carla, você já pediu a solicitação de liberação de empenho para o Conselho de Governo para esses valores? Sim, sim. E Uhum. antes, lá para o dia 6, eu fiz as justificativas de empenho por empenho. Lá, quando a CGE também mandou para a gente um processo para que a gente fizesse uma análise de quais empenhos e quais valores pudessem ser analisados, eu preenchi a planilha também, empenho por empenho, listei todos os empenhos. Fiz levantamento 3 vezes junto aos gestores de contrato o que poderia ser anulado ou não, e não respeitaram as nossas justificativas, Juarez. Isso, assim, é muito sério, é muito, sabe? Carla, Eu, você me passa o número do processo que você mandou para o Conselho de Governo. Eu vou pedir para verificar o que está a análise lá e te retorno para ver se a gente consegue reempenhar essas despesas a tempo de você fazer as liquidações das suas notas aí. tá certo, mando sim. Tá Obrigada. bom? Nada. Mais alguém? Então, se não Ah, tiver, oi? Alguém gostaria? oi. A solicitação de RAP, até que dia, para quem que manda? Solicitação de resta a pagar não processado. Se identifica, por favor, quem nós não conseguimos aqui identificar quem está falando. É a Priscila. Qual órgão, É a Priscila? Priscila. Eu só quero saber a relação de resta a pagar não processada. É para mandar até quando e para quem, para qual unidade?
Juarez. Priscila, você pode encaminhar aqui para a economia, para a área orçamento central? Vou te passar aqui no chat aqui a unidade. E até que dia? Olha, no decreto permanente de encerramento de exercício, fala que até no 10º dia útil de dezembro, artigo 53. É 14. Tá, obrigada. Mais alguém, pessoal? Então, mais uma vez, nós colocamos tanto a Superintendência Central de Contabilidade, através do Serviço de Contabilidade, toda a equipe aqui, né, Juarez, do orçamento, né, tanto o monitoramento como o orçamento, a Superintendência Financeira à disposição dos senhores. Vocês já têm os nossos contatos, tem os grupos aí de cada serviço, né, que estão à disposição. Nós queremos o Ederson, ele teve que sair, inclusive ele está de férias, mas ele fez questão de participar da reunião aqui para fazer a abertura. Ele pede desculpas porque ele teve que se ausentar. Então, em nome aqui da Secretaria de Estado da Economia, a gente quer desejar aí um excelente final de ano. Claro que a gente, com muitos aí, a gente deve ter contatos, nos encontrar, mas uma reunião geral, essa creio que seja a última. Mas nos colocamos à disposição, desejamos a todos um Feliz Natal, um ano de muito trabalho e muito sucesso para todos nós. E o que precisarem, entrem em contato. Reforço a fala do Marco Antônio. Muito importante, antes de fazer algum procedimento, certifique conosco para que nós tenhamos o alinhamento, evitemos aí retrabalho e qualquer tipo de problema, tanto para o encerramento do exercício quanto para a elaboração da prestação de contas. Se ninguém mais tiver, Marco Antônio, alguma questão? Não, só agradecer mesmo a oportunidade e a participação de todos. Juarez, Kellen. Obrigado a todos, estamos à disposição, estamos aqui para ajudar vocês aí a fazer os procedimentos aí de encerramento. Obrigado. Então, agradecemos a todos, damos como encerrada a reunião e bom trabalho a todos, até a próxima. Obrigado. A gravação depois será disponibilizada para os senhores.